Boa noite para todos. Indiscutivelmente, essa é uma questão que nos envolve de maneira muito particular. Nós sabermos qual é o objetivo da vida. Sim, porque essa é uma das perguntas que movem a filosofia. Por que nós estamos aqui? Qual o sentido das nossas existências? Uma leitura atenciosa da própria história da humanidade vai nos fazer perceber que desde o princípio do surgimento do homem sobre a face do planeta, o surgimento do ser humano entre os outros animais que compunham aquela condição de biodiversidade da vida, nós já abrimos os nossos olhos e começamos a procurar o nosso processo de sobrevivência no planeta em que vivíamos. E nessa primeira fase do nosso mecanismo de desenvolvimento, nós enxergávamos apenas os aspectos materiais da vida, o que é muito lógico. Claro, Maria Antônia. Por quê? Porque as nossas vidas, elas estavam muito presas àquilo que os nossos olhos, que os nossos ouvidos, que o nosso tato, nosso paladar, nosso olfato nos permitia perceber. Os nossos sentidos físicos apontavam para nós no sentido de entender qual é o objetivo da vida. Então nós tínhamos uma visão muito imediatista de correr atrás de comida, de nos esconder do predador. Nossas buscas eram buscas muito imediatas. E a própria criatura humana não sabia ao certo por que motivo existia. Nós tínhamos, portanto, muitas lacunas de entendimento. Exatamente por isso, o nosso governador planetário, o espírito responsável pelos destinos do planeta Terra, observando a carência de nós nos aproximarmos das verdades e do conhecimento maior, trouxe para o planeta um elenco muito grande de espíritos que se juntaram à Terra nesse período, a fim de que nós aprendêssemos com eles uma série de informações preciosíssimas para o desenvolvimento das nossas potencialidades. A literatura espírita fala muito das migrações planetárias, desse processo que é natural, porque está na lei da natureza, através do qual os espíritos migram de mundo para mundo, conforme se estabelece na questão 176 do Livro dos Espíritos, quando fala que os mundos são solidários entre si, ou seja, nós não somos propriedades dos planetas, nós estamos em determinado orbe por uma circunstância evolutiva e pelo fato de ali se encontrarem os nossos afetos, os nossos amores, então a gente vai e acaba se vinculando a um determinado planeta, mas nós não somos propriedades dele. Nós somos, como diz a questão 76, a primeira das questões da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós somos os seres inteligentes que habitamos o universo. Não somos propriedades dos planetas. Então uma leva de espíritos se juntou à Terra para tentar nos dizer qual era o sentido da vida, qual era o objetivo pelo qual os espíritos se apresentavam, por que motivo nós estávamos no planeta. E esses companheiros muito inteligentes nos trouxeram uma informação muito preciosa na área da ciência, na área da filosofia,
na área da religião, na área da arte, nos ofereceram muitos saberes, ao mesmo tempo em que desenvolviam potencialidades orgânicas que a gente tinha para uma melhor expressão nossa no planeta. Mas mesmo com a presença desses espíritos, nós não conseguimos aprender o sentido da vida. A gente não conseguiu despertar, mesmo com a convivência desses que eram mais inteligentes e que poderiam nos oferecer a chave do entendimento da vida. Quando o Cristo planetário percebeu que o processo de desenvolvimento das nossas condições espirituais não estava sendo alcançado na convivência com essas entidades, um elenco de espíritos de uma elevadíssima condição espiritual passou a encarnar sobre a terra para revelar aos homens informações extremamente importantes sobre o sentido da vida. Se perde na poeira do tempo a chegada dos primeiros reveladores espirituais que descerraram diante da humanidade os conhecimentos espirituais que poderiam ter sido aproveitados por nós e nós conseguirmos, a partir desses saberes, fazermos uma história na humanidade completamente diferente. A primeira história que a gente tem notícia nesse sentido aconteceu na Índia, numa época que ninguém sabe nem precisar quando ao certo isso se deu, porque toda a literatura que é escrita sobre a chegada desse conhecimento é dito que esse conhecimento é antigo. Nós não conseguimos encontrar ninguém que diga: olha, esse foi o período em que esse conhecimento chegou. Não. Todo mundo que escreve chega e diz: é um conhecimento antigo. Alguns falam de 6.000 anos atrás, outros dizem que é bem anterior a isso, e na obra de Paul Gibier, ele coloca lá, está na obra dele, que a data em que essa informação chegou ao planeta é o que ele diz, é 58.000 anos atrás. Eu acho muito, mas é o que está na obra dele. Então, há 58.000 anos atrás, vamos colocar 6.000, porque fica mais fácil, nós tivemos a chegada de um conhecimento que é o conhecimento védico, o conhecimento dos Vedas. Os Vedas, Veda em sânscrito significa conhecimento. Então eles trouxeram os Vedas, os conhecimentos, os saberes. Eram 4 Vedas. O mais importante deles é o primeiro, que é o mais volumoso e o mais voltado para as questões espirituais. Chama-se Rig Veda. O Rig Veda falava que nós somos um ser que possui um corpo espiritual. Falava que depois da morte a gente continuava vivendo. Falava inclusive de reencarnação. Dizia que nós, do outro lado da vida, mantínhamos contato com as pessoas com as quais vivíamos. E por esse motivo, o conhecimento védico vai ser o grande braço de estruturação das religiões do Oriente. Nós temos, na verdade, dentro do planeta, 2 grandes braços de religiões. O braço védico, que se apoia no conhecimento dos Vedas, e o braço abraâmico, que vai se apoiar no conhecimento de Abraão, com a ideia do Deus único. Os Vedas não eram um livro monoteísta, era um livro politeísta. Mas era impressionante porque ele vinha trazer conhecimentos incríveis. Só que a gente não conseguia alcançar esse conhecimento. A humanidade ignorante não conseguia entender o que os Vedas colocavam. Então, por esse motivo, foi criado naquela época uma escola em separado, a escola dos iniciados, aonde as pessoas estudavam os conhecimentos secretos
nas escolas, apartados da sociedade, que usavam os rituais. Usavam um cabelo de um certo jeito, raspavam o cabelo, usavam um tipo de roupa, danças, faziam cânticos, mas eles não tinham um aprofundamento do conhecimento. Esse conhecimento serviu muito para esses migrados. Os migrados conseguiam entender, porque eram bem mais inteligentes. Então eles compunham as escolas dos iniciados, enquanto nós, do lado de fora, perguntávamos: qual é o objetivo da vida? O objetivo da vida é raspar a cabeça, colocar essa roupa, fazer esses cânticos, dançar e fazer as oferendas para os nossos deuses. Assim nós vivemos no Oriente durante muito tempo. E quando o Cristo planetário percebeu que estava na hora de uma nova revelação, ele encaminhou para a mesma região da Índia um segundo revelador, chamado Krishna. A revelação de Krishna está contida dentro de uma obra bastante volumosa, chamada Mahabharata. E dentro do Mahabharata tem um pedacinho pequeno chamado Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita está a história de Krishna, os seus ensinamentos, num opúsculo de 18 capítulos, muito despretensioso, sem grandes volumes de informação, mas de uma densidade doutrinária impressionante. Krishna mantém nos 12 capítulos do Bhagavad Gita um diálogo com Arjuna, aonde oferece informação sobre a existência da vida após a morte, oferece informação sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, sobre os estágios de evolução da criatura humana, sobre classificações diversas de como alcançar a iluminação dentro da proposta oferecida por Krishna. Nessa revelação antiga, e segundo se crê, a informação de Krishna teria chegado ao planeta há 5.200 anos atrás, ou seja, 3.200 anos antes do nascimento de Jesus. É uma revelação muito profunda, e quando esse texto chegou na mão do povo daquela época, eles se debruçaram para dizer: qual é o propósito da vida? E imediatamente, debruçados sobre o texto, as pessoas se separaram em dois grupos: os iniciados, que estudavam o conteúdo mais profundo, e os vulgos, a grande massa, que raspava a cabeça, botava uma roupa, fazia suas danças, tinha seus cânticos e promovia suas oferendas aos seus deuses. É sempre assim. As revelações nos chegam e nós não conseguimos tratar as revelações mergulhando na profundidade daquilo que elas possuem. É o que vai acontecer com uma outra revelação que é chegada para nós pela mão de um príncipe, Siddhartha Gautama, 600 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus. O príncipe Siddhartha, procurando entender qual é o sentido da vida, abandona o palácio e passa a ter uma vida de eremita, tentando entender qual é o sentido de todas as coisas. Depois de 8 anos peregrinando, ele enfim descobre o caminho para a iluminação. Descobre o caminho óctuplo, o caminho que é composto de 8 passos, que levaria o homem ao entendimento da própria vida. Após alcançar a iluminação, quando Buda foi indagado sobre qual é o objetivo da vida, o Buda respondeu: o objetivo da vida? O objetivo da vida é viver. Esse é o objetivo. O objetivo da vida é viver.
E ele veio descerrar para nós o sentido do sofrimento, como cessar o sofrimento, quais são as estratégias que a criatura humana pode buscar para se desvencilhar daquilo que ele chamava de sofrimento. Como fazer isso? O pensamento de Siddhartha iria se espalhar pela região do Nepal e da mesma Índia, aonde Krishna e os sábios dos Vedas também haviam deixado suas revelações. Mas o seu conhecimento, ao ser defrontado com a criatura humana, separou as pessoas em dois grupos. O grupo dos iniciados de um lado, que mergulhava na essência desse conhecimento, e o grupo daqueles que, sem capacidade de entender a mensagem profunda, seguiu para os cultos exteriores. Mudou o corte de cabelo, trocou as vestes, dançava, fazia cânticos e se isolava nos mosteiros como uma forma de alcançar a plenitude do Espírito. Contam os biógrafos do Buda que depois de 13 anos que ele já havia alcançado a iluminação, ele voltou para casa. Ele estava casado quando saiu, deixou o filho pequeno e foi. Depois de se iluminar, ele volta para casa. Havia deixado a esposa sozinha, claro, nesse período. E quando ele volta, a esposa então diz para ele: você voltou para casa depois de todos esses anos, eu sozinha, e você volta? Eu voltei. Se você saiu para se iluminar, não foi? E você alcançou a iluminação? Não sei. Muito bem. E por que você voltou? Por que você voltou? Se você saiu para se iluminar, por que voltou? Aí disse: eu voltei porque eu descobri que para a gente se iluminar não precisa sair de casa. A gente se ilumina dentro da família, convivendo com o familiar, na convivência com os outros, que eu não preciso me isolar. E ela fez a pergunta que evidentemente não podia deixar de ser feita. Se você sabe que podia ficar para se iluminar, por que foi? E ele dá uma resposta tão humilde para ela. Ele diz: eu fui porque eu não sabia. E agora que eu sei, eu voltei. Lindo, né? Não, é bonito. Eu voltei. Aí ela diz para ele o seguinte: olha, só que é o seguinte, né? Tem 13 anos que você foi, já me habituei sozinho, nosso filho está até crescido, você agora detém uma informação muito preciosa, eu acho que você se realiza mais seguindo sua vida e ensinando para as pessoas o que você descobriu. Eu ficarei aqui, mas você pode seguir. E aí ele vai depois, ela, digamos assim, liberta, e Siddhartha volta para fazer as suas pregações. Vai viver até os 69 anos. Sua revelação, meu Deus, é de uma profundidade extraordinária, quando ele fala que a gente alcança a iluminação, ou seja, o objetivo da vida é vencer Maya, ou seja, a ilusão. Eu preciso vencer a ilusão. Se eu vencer a ilusão, eu me liberto do sofrimento. São notícias interessantes para o conhecimento das nossas existências. Mas não é só a Índia que teve esse tipo de oportunidade.
Em outras regiões do planeta, outros reveladores também vieram. Nós temos um personagem muito importante na história do Egito Antigo, chamado Hermes Trimegisto. Hermes Trimegisto tinha um conhecimento que, se você lê, você diz, isso é espiritismo. Ele fala, as almas, quando se desembaraçam do corpo físico, se não tiverem vínculo com a terra, passarão a viver em lugares superiores, na plena aventura. Mas aqueles que por algum motivo ainda estiverem marcados pelo ódio, pelo desamor, pela vingança, pelo egoísmo, pelo orgulho, voltarão e viverão novas existências corporais até que se desembaraçem das suas imperfeições. Hermes Trimegisto, Egito Antigo. Para quem ele pregava? Para o povo? Não. Ele pregava para um grupo seleto de iniciados. O Egito Antigo tinha um grupo de iniciados aonde os conhecimentos espirituais eram oferecidos para esses que nada mais eram do que os migrados, que eram muito inteligentes e conseguiam entender a mensagem, porque os outros, o vulgo, os homens que não tinham capacidade de alcançar o pensamento de Hermes, ficavam com as religiões antropomórficas, zoantropomórficas do Egito Antigo, com Anubis, Osíris, Ísis, Tote e tantos outros deuses, numa condição de politeísmo, sem que se aprofundassem no sentido mais exato da vida, vivendo na periferia, porque para esses indivíduos era difícil alcançar o sentido mais profundo da própria existência. Uma escola de iniciados, portanto, oferecia conhecimentos diferenciados para aqueles que eram mais capazes, enquanto que a grande massa ficava com um conhecimento mais raso no sentido espiritual e não entendia em profundidade qual é o sentido, qual é o objetivo da existência. Isso aconteceu também entre os hebreus. A gente fala muito do povo hebreu, mas nem sempre nós nos aproximamos de alguns conhecimentos multimilenares que os hebreus possuíam e que não eram entregues para a grande maioria da população, chamado de Cabala. Em hebraico, a palavra Kabbalah significa pega para você. Quando eu tenho um objeto que eu quero passar para alguém, eu pego o objeto e digo Kabbalah, pega para ti, Kabbalah, recebe isso, receba, pega para você. Então era um conjunto de conhecimentos do tipo pega para você, recebe isso, aceita esse material, te apropria desse conhecimento. Numa linguagem mais moderna, aceita que vai doer menos. E o que a cabala judaica oferecia? O que a cabala judaica dizia? Basicamente a mesma coisa. Somos um espírito imortal, temos um mundo espiritual, vivemos no mundo espiritual, voltamos para o mundo corporal. E a cabala diz uma coisa muito interessante. A cabala diz assim, que quando a gente vai voltar para a vida corporal, existe um planejamento do que a gente vai fazer. Que a gente, antes de nascer, tem um planejamento das nossas vidas. Eles dizem que todas as pessoas, antes de renascer, passam por um período de planejamento. E aí se pergunta para a cabala, então, qual é o objetivo da existência? A cabala responde, o objetivo da existência é descobrir o objetivo da existência, entendeu? Por quê? Porque eles dizem que quando a gente renasce, a gente tem que prestar atenção para onde são os nossos pendores,
porque ele diz que a Cabala diz que a gente tem uma espécie de ímã que nos puxa, uns para a ciência, vai sentir, outros para a religião, uns para a filosofia, outros para a arte, uns para a política, uns para a educação, cada um vai sentir o seu chamado para alguma coisa. E quem não sente chamado para lugar nenhum? A Cabala diz: você observa para onde vai o seu chamado. Se não tiver chamado para lugar nenhum, está claro qual é o seu chamado. Família. Se você não tiver nenhuma convocação especial para alguma coisa, está claro para onde você deve voltar o seu olhar. Família. Não é lindo? Espetáculo. Então a Cabala judaica, ela também tem esse mesmo propósito. E isso aconteceu, não foi só com os Vedas, só com o Bhagavad Gita, não foi só com o Buda, não foi só com o Hermes, nem só com a Cabala. Nós temos diversos outros reveladores, como Sócrates, como Zaratustra, como Furri, como Confúcio, que também são reveladores que trouxeram informações para a nossa humanidade. A grande questão é que, como é que tem tanto, e a doutrina espírita só fala de 3 revelações, hein? Tem tantos, como é que é isso? É porque todas essas revelações, elas não são universais, elas são revelações locais, e elas não se prestam a toda a humanidade, elas se prestam aos povos migrados da região onde elas foram colocadas. Por isso que elas são tão profundas, tão agudas. Você lê o pensamento de Krishna e você diz: meu Deus, mas parece que esse negócio foi escrito hoje. Não é possível, porque a nitidez do pensamento do Krishna é um negócio impressionante. Você se debruça sobre o que está escrito nos Vedas e você diz: não é possível, isso não pode ser tão velho, porque é muito nítido, o que está colocado lá é muito nítido. Por quê? Porque ele não é feito para as pessoas daquela época, ela é uma revelação feita para espíritos velhos, que migraram para a Terra, que vieram para o planeta, e sem querer deixar ninguém preocupado, mas hoje, se a gente ler a obra de Krishna, a gente entende. Hoje, se a gente ler os Vedas, a gente entende. Sabe o que significa? Que nós estamos exatamente no ponto da colheita para a migração planetária. Porque aqueles espíritos eram espíritos que migraram, tinham conhecimento intelectual, mas não conseguiam avançar moralmente. Hoje eu leio o pensamento de Krishna e digo: eu entendo esse negócio. Se eu entendo, é porque eu estou na altura espiritual, pelo menos intelectual, daqueles mesmos homens que receberam essa revelação. Então eu estou na estatura intelectual dos migrados para a Terra. O fruto está maduro para o processo da transição planetária. Essa é a prova mais indelével de que nós estamos numa transição, é porque hoje boa parte da humanidade, lendo esse conteúdo, já consegue entender o que eles não conseguiam no passado. E o interessante é que todos esses espíritos trouxeram a sua revelação, e quando apresentaram seu conhecimento, acordaram uma série de espíritos que, ao despertar na Terra, voltaram para o seu mundo de origem. Então é por isso que a gente vê o processo de decadência das civilizações antigas. Cadê o Antigo Egito? O que aconteceu com eles? Cadê a Grécia Antiga? O que aconteceu com eles? Então, na hora que um revelador desse chega, ele desperta um conjunto de espíritos e eles partem da Terra, eles vão embora. Cada revelador desses contribuiu para o despertar de uma quantidade significativa de espíritos, permitindo com que a Terra
se ressentisse da partida desses espíritos. Então eles saem de uma civilização, ela entra em declínio. Eles saem de outra, ela entra em declínio. Então, o que é bom para elas individualmente é ruim para o planeta, que quando desperta, vai embora mentes brilhantes, mais capazes, e a Terra fica por conta dos que são menos capazes. São incontáveis as revelações, são incontáveis os reveladores, mas há um revelador em particular, um revelador que ele não criou uma escola de iniciados, ele não trouxe o conhecimento e disse: isso aqui eu vou ensinar só para vocês. Ele pegou e ofereceu o conhecimento para todas as pessoas. É por isso que sua revelação é diferenciada, porque é uma revelação universal. Nós tivemos uma primeira revelação universal, que é a de Moisés, com a ideia do Deus único, o que é uma coisa incrível. Nem sempre a gente entende por que monoteísmo é progresso, mas é. Porque se a gente achar que tem vários deuses, o Deus que me criou não é o Deus que criou o chinês. O chinês foi criado pelo Deus dele, eu fui criado pelo meu Deus. Qual é a relação que eu tenho com ele? Nenhuma, então eu posso matar. Não tem vínculo. Ele é outra coisa. Ele é criatura de outro Deus. Quando eu avanço para o monoteísmo, eu tenho um só Criador que criou todas as criaturas. Quando eu olho para o outro, eu digo: ele é criatura do meu Criador. Então, ele é parte da vontade do meu Deus, que é o Deus dele. Então, eu não posso matar, porque ele é também criatura da mesma fonte que me gerou. Então, o monoteísmo, ele dá um sentido muito maior de percepção de que a humanidade está ligada a uma fonte única. É exatamente por esse monoteísmo que Jesus vai nascer, o grande revelador, nessa mesma região. Por quê? Porque ele aproveitaria o monoteísmo para trazer uma segunda revelação. Essa que é a revelação espetacular, extraordinária, é a revelação de Jesus. Porque ele nos oferece, na verdade, uma informação extremamente preciosa. Moisés disse que Deus era um, e Jesus chamou esse Deus de Pai. Se ele chamou o Deus de Pai, nós somos o quê? Então está criada a fraternidade universal. Quem inaugurou o sentido de fraternidade universal no planeta? Jesus. Então sua doutrina é uma doutrina que ela é muito mais profunda do que a gente imagina do que ela seja. Nós temos muito a tendência de ver em Jesus uma revelação teológica, uma revelação voltada para uma sacralização de alguém que foi tomado à conta do próprio Criador, encarnado entre os homens, quando na verdade ele é apresentado dentro da obra psicológica de Joana de Ângeles como sendo o terapeuta divino. É tão importante a figura de Jesus nesse processo terapêutico da humanidade, que na série psicológica de Joana de Ângeles, ela escreveu 16 volumes. 16. E qual é o primeiro? O primeiro, que parece uma coisa meio fora de propósito, chama Jesus e Atualidade. Por que o primeiro volume da série não é o Homem Integral, pelo amor de Deus? Que é onde de fato ela começa uma discussão sociológica. Por que o Homem Integral é o 2 e o 1 é Jesus e Atualidade? Por quê? Porque toda vez que você vai fazer um tratamento psicológico, a primeira coisa que você quer ver é o currículo do seu terapeuta. A gente fica olhando na parede os encontros, os diplomas que ele tem, para saber se essa pessoa é ou não capaz. Então, o livro 1 da série psicológica é o cartão de visita do terapeuta. Quer saber quem vai ser o teu terapeuta das 16 obras? Está aqui o cartãozinho dele. Então, ele vai mostrar a atualidade do pensamento de Jesus em 20 capítulos,
aonde Joana de Ângeles vai mostrar que os dramas da atualidade estão todos tratados dentro do Evangelho. Ansiedade? Não tem. Não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não, meu problema é depressão. Vinde a mim todos que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Não, o meu problema não é esse. O meu problema é, na verdade, mágoa. Amai os vossos inimigos. Então você vai encontrando nas palavras de Jesus o antídoto para o sofrimento humano. E ele vai trazer uma revelação que é diferente das outras, porque não é uma revelação escondidinha. Ele diz assim, ó, isso aqui eu vou pregar para vocês, mas isso aqui eu não vou pregar para os outros. Ele entrega a mensagem, é para todo mundo, por isso que ela é diferente. E posso afirmar que ela foi a mais impactante de todas as revelações que a humanidade recebeu. E eu vou provar. A revelação dele foi tão extraordinária, que ele acordou tanta gente, que a gente entrou na Idade Média. Saiu tanta gente boa embora que só ficaram nós, os medíocres. Porque durante o período do cristianismo nascente, houve uma quantidade enorme de espíritos que acordaram, despertaram para a vida, quebraram as suas algemas e foram embora. E aí ficou só nós. Aí um olhou para o outro, e aí? Pois é isso aí. Aí nós tínhamos uma doutrina linda, que falava de amor, que falava de perdão, que falava de renúncia dos bens terrenos, que contava sobre a imortalidade da alma, que libertava a criatura definitivamente dos seus conflitos, e a gente não sabia o que fazer com isso. Nós somos tão ruins, mas tão ruins, que a gente corrompeu o próprio cristianismo. Nós pegamos a mensagem dele, que era uma mensagem de amor, e criamos com a mensagem do amor uma doutrina de intolerância. Gente, é a coisa mais maluca que pode existir. É eu pegar a doutrina do amor e dizer: este é o meu Senhor, você tem que adorar o meu Senhor. Você não adora o meu Senhor? Não. Então eu vou te matar. Em nome do amor eu te mato. Aí eu matava a pessoa em nome do amor. Aí o outro dizia: não me mate, eu vou aceitar o seu Senhor. O que é que ele prega? O que ele prega eu não sei, mas você tem que aceitá-lo como o seu Senhor. A gente não tinha acesso ao texto. Pode parecer um absurdo o que eu vou dizer, mas só tivemos acesso ao texto do Evangelho quando Lutero publicou e jogou na mão de todo mundo. Até então a gente não sabia o que era o Evangelho. A gente seguia um negócio que não sabia o que era. Porque o Lutero é de 1517. Então são 1500 anos que a gente disse: isso aí, esse negócio aí, tem que seguir o que ele falou aí, que esse negócio aí é... Mas eu não sei o que é, porque ninguém me disse, eu não tive condição de pegar o texto. Olha só, está mandando aqui, olha, que a gente tem que amar o outro. Isso não era oferecido. Nós voltamos a viver o quê? Veste uma roupa, corta o cabelo, faz uma dança, coloca um cântico e faz todo um ritual, utiliza incensos, e nós fomos para o culto exterior, como se esse fosse o propósito da vida. E mais uma vez a gente se perdeu, sem entender o sentido profundo de todas as coisas. Seria necessário que esse conhecimento secreto dos iluminados, esse conhecimento escondido que foi oferecido apenas para os iniciados, nos fosse entregue, para que a gente entendesse o sentido da vida. E é isso que vai acontecer, Helena, quando a doutrina espírita aparece e nos entrega efetivamente
como se nós tivéssemos aberto as portas dos templos egípcios, como se nós tivéssemos arrancado efetivamente os umbrais das portas que trancavam o conhecimento da Cabala, como se os Vedas fossem oferecidos de maneira clara para todos nós, sem parábolas, sem alegorias, numa mensagem absolutamente clara, denotativa, sem nenhum tipo de recurso, e que fosse muito nítido o que teríamos que fazer. Isso a gente vai encontrar quando nós nos deparamos com a mensagem espírita. Porque a mensagem espírita, ela vem exatamente cumprir o papel de nos dizer qual é o objetivo da vida. Oferecer para nós o entendimento do porquê nós estamos aqui. Qual a razão que nós estamos nesse lugar? O que nos trouxe de volta para a vida terrena? Qual foi a razão pela qual os espíritos foram convocados para uma nova existência corporal? E a gente vai descobrir uma coisa muito interessante. A doutrina espírita diz que a vida verdadeira é a vida do espírito, que essa não é a vida verdadeira, que a vida verdadeira é a vida do lado de lá. Essa aqui não é. A vida verdadeira é a outra. E nós vamos descobrir também, segundo aquilo que a própria doutrina espírita nos oferece, a informação de que a gente consegue evoluir do lado de lá. Consegue. Olha o André Luiz como ele era no comecinho do nosso lar e olha como ele estava no final da obra. Evoluiu. Vamos dar uma olhada em Camilo Botelho, no livro Memórias de um Suicida, no primeiro capítulo da obra, e como ele se encontra já no último capítulo, 52 anos depois, se preparando para o seu processo reencarnatório. Evoluiu. Então tem uma pergunta que não quer calar. Se a vida verdadeira é lá, se eu posso evoluir lá, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu já não fico lá? Por que a gente não fica logo do lado de lá e evolui logo de uma vez? Qual é o objetivo de estarmos aqui? E é exatamente essa doutrina extremamente esclarecedora e consoladora que vai nos dizer que lá no mundo espiritual nós podemos nos iludir sobre o que verdadeiramente somos. Lembra que tantas vezes nas obras espíritas é citado que um espírito, mesmo convicto, quando encarna, pode falhar? Tome cuidado, porque você vai encarnar e pode falhar. Não foi esse o conselho de Astênio para Alcione no início da obra? Não foi isso que Clódio disse para Quinto Varro? Cuidado, porque a encarnação é perigosa e mesmo você tendo uma certa evolução, você pode cair. Porque no mundo espiritual a gente tem uma ilusão sobre nós próprios. A gente acha que a gente é melhor do que realmente é. No mundo espiritual, eu consegui fazer algumas incursões no caminho do bem, mas eu não tenho certeza se aquilo se incorporou a mim. Porque a gente sabe que enquanto odiar, não é feliz. Então o espírito chega no mundo espiritual e ele relembra de pessoas que ele odiou ou que o odiaram, pessoas que a gente não conseguiu se dar bem, dentro de casa, no ambiente de trabalho, na casa espírita, na vizinhança. Na minha vida eu tive uma pessoa que me enganou, me trapaceou, meu sócio. Eu tive uma pessoa que eu não consegui perdoar o que ela me fez. Quando eu chego no mundo espiritual, eu digo, meu Deus, o peso da mágoa, o peso do ódio não me deixa ser feliz. Em outras palavras, é impossível ser feliz sem amar. Não há um único espírito em todo o universo infinito
que seja verdadeiramente feliz com o ódio. Ele pode sentir por algum momento prazer no ódio que tem, mas feliz não será enquanto não amar. Então a gente precisa se reconciliar com as pessoas. Então eu tenho uma pessoa que durante a vida física eu me relacionei pessimamente com ela e dizia, não, tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo, com minha sogra tem que ser assim. E aí eu tomava uma atitude minha filha, tem. Depois da desencarnação a gente revê, até a sogra a gente revê. Mas não podia ter feito isso, não podia ter falado aquilo, não podia ter guardado mágoa, não podia ter tido ódio. Então às vezes a gente tem uma pessoa que nos infelicitou fortemente a vida, destroçou a nossa existência. Imagine que você tem um sócio e esse sócio passa a perna em você, dá um calote, leva todo o dinheiro que você tem, deixa você na miséria e ainda leva a sua mulher e seus filhos, deixa você sozinho, concede um atestado médico de que você é louco, interna você no manicômio e vai embora com o dinheiro, sua esposa, seus filhos, e você fica no manicômio, apodrece e desencarna lá. Aí a pessoa desencarna e diz, ele acabou com a minha vida, eu odeio. Chega no mundo espiritual, não consegue ser feliz, não consegue, precisa se reconciliar para ser feliz. Então depois de um tempo que a gente vive no mundo espiritual, chega um momento em que a gente diz, eu não suporto mais tanta mágoa, eu não suporto mais tanta raiva, porque isso está pesando em mim, eu preciso me reconciliar. E a gente vai procurar por essa pessoa e vai se reconciliar. Ah, não vou, eu preciso, senão não sou feliz. Eu vou ter que ressignificar na minha cabeça que no fundo ele é doente, que ele precisa de amparo. Olha, é uma reflexão profunda que a gente tem que fazer. Eu tenho que entender que no fundo todo desequilíbrio de comportamento é sinal de adoecimento, que todo aquele que tem uma atitude violenta, no fundo sofre. Eu preciso ter essa capacidade de reinterpretar a vida por essa ótica. Aí eu vou perdoar a pessoa, aí eu consigo perdoar, aí eu reencontro com ele, a gente refaz a nossa história, a gente se reorganiza emocionalmente, a gente consegue fazer um reequilíbrio das emoções legal. E aí eu digo para o mentor, agora sim, agora eu perdoei, coraçãozinho está lavado, está ótimo. E o mentor pergunta, tem certeza? Absoluta. Então reencarna para ver. Porque quando reencarna, o que verdadeiramente vive no fundo do meu coraçãozinho é o que vai aparecer. O que eu penso que eu sou vai ficar no meio do caminho, porque no processo da gestação, no entorpecimento do mecanismo do processo reencarnatório, as lembranças vão ficar. E o grande objetivo da gente vir para a Terra é para esquecer. Então tem gente assim, eu queria vir, mas eu queria vir lembrando, não queria esquecer. Cara, mas se for para vir lembrando, não vem, fica logo lá. Porque o objetivo de vir é não lembrar. E por que eu não posso lembrar? Por 3 razões. Eu preciso esquecer o que eu fiz ao outro, para que eu possa fazer uma nova história. Eu preciso esquecer o que os outros fizeram para mim, para que eu consiga sentar na mesa do café da manhã, pegar a faca e passar só na manteiga, né? E eu preciso que os outros esqueçam o que eu fiz para eles. Então eu tenho que esquecer e os outros também, para a gente fazer uma família, para a gente sentar na mesa. É para isso. Então o esquecimento do passado é o grande objetivo da encarnação,
Querer encarnar lembrando, não dá. Imagine, não, mas a gente podia pelo menos ter uma encarnação mais longa, sei lá, viver assim uns 10 mil anos, tal. Gente, se tivesse 10 mil anos, é muita coisa para lembrar, é muita mágoa para guardar. Se eu me lembro de você, lá no Egito Antigo, você lembra disso aí? Então não adianta, a encarnação tem que ser curtinha mesmo, para a gente passar um pedacinho, aí já desencarna, vamos começar de novo, vamos lá. Aí a gente vai, e aquilo que é mais importante a gente não esquece, para que a gente consiga fazer uma nova história. Então a gente renasce dentro de um ambiente doméstico, que é um ambiente às vezes difícil, exatamente para exercitar os nossos laços de amor. Tem muita gente que diz assim: ai, mas eu queria muito saber quem é meu inimigo do passado lá na minha casa. Tenho tanta vontade, vou fazer uma regressão só para saber. Pelo amor de Deus, se o objetivo do esquecimento era para não saber, aí eu vou forçar a fechadura, quebrar, descobri. Ora, toda vez que a gente entra no passado, o passado entra na gente. Se fosse para saber, sabia. Uma vez perguntaram para o Buda: Buda, por que a gente não sabe as encarnações passadas? Como é que faz para saber? E o Buda, aquela resposta que ele tinha, respondeu: se fosse para saber, lembrava. Se não lembra, é porque não é para saber. Pronto. Se fosse, seria. Se não é, é porque não é. Não é para mexer. Então, claro que se você tem um processo terapêutico seu com você mesmo, é interessante. Mas nunca, por exemplo, eu não sei porque eu fico no escuro, tenho medo do escuro, aí faz uma regressão, descobri. Fui sepultado vivo. Pronto. Não precisa a pergunta seguinte: quem foi? Essa pergunta que é o problema. A pergunta que é o problema. Então a gente fica, na verdade, querendo trazer o passado para o presente. E o objetivo é que a gente construa uma nova história. A razão pela qual nós estamos é para que a gente faça uma nova história, gente. É para que a gente faça uma nova história. Essa nova história não necessariamente significa que toda vez que a gente passa por um sofrimento é porque deve. Não sei de onde os espíritas tiraram essa ideia. Fulano puxa da perna. Chutava muita gente. Por isso que ele tem a perna assim. Essa ideia de que a pessoa tem que ter uma causa negativa para um sofrimento físico, ela não é verdadeira. Porque existe muitas pessoas que passam por experiências de um adoecimento físico e que não é por conta de um débito, mas é para deixar um exemplo. Irmã Dulce tinha um pulmão, dormia sentada numa poltrona e almoçava uma pera. Experimente. Comeu uma pera no almoço e passar a dormir sentado numa poltrona. Será que ela devia, ou será que isso era para que ela deixasse a mostra de que um pulmão só, uma pera, a gente consegue fazer tanta coisa? E Chico, que um olho não prestava e o outro era ruim, e fez tudo o que fez. E Paulo de Tarso, que passou por tantas dificuldades. E Lívia, que teve um filho sequestrado, uma filha com doença grave de pele, um marido que eu não vou nem definir. E Alcione, que desde que nasceu até a desencarnação foi só sofrimento. Então a gente tem que parar com essa ideia de dizer: está sofrendo, deve. Na verdade, existe uma série de espíritos que nesse mecanismo do chamado sofrimento estão dando exemplos maravilhosos para nós. Existe, evidentemente, uma condição. Os que são devedores com a lei reclamam no sofrimento, se debatem. Os que não reclamam são um forte indício de que eles são, na verdade, almas numa condição superior, deixando o exemplo do que é capaz de fazer, mesmo nas condições difíceis que a vida tem. Então, qual a razão pela qual a gente está encarnado na Terra? Nós estamos para fazer uma nova história.
para não repetir as mesmas faltas. E como é que eu faço para não repetir as mesmas faltas? Te olha, te analisa. Pelo amor de Deus, quantas mensagens espíritas falam de transformação moral? A gente quantas vezes acha que o Espiritismo veio para a gente chegar no trabalho e dizer assim, pergunta aí que eu te respondo, pergunta aí, vai lá. O Espírito? O Espírito tem perispírito corpo, Espírito é seta. Não é para isso, não é para conhecimento, não é para nos convencer a mudar. O foco todo está centrado em uma única coisa, mudar. Esse é o sentido. E eu posso dizer uma coisa que parece óbvia, mas nem sempre é. Só tem um jeito de mudar, gente. Só tem um jeito de mudar. O único jeito de mudar é mudando. O único jeito de mudar é mudando. A gente quer mudar sem mudar. A gente parece que fica esperando que a lei de Deus mude para que o que eu faço fique certo. Digo, eu vou ficar aqui até Deus mudar de opinião e o que eu faço hoje vai passar a ser certo, vai ficar bom. Não vai acontecer. Questão 615 de O Livro dos Espíritos. A lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Então não adianta. Nós só vamos encontrar o processo da felicidade nos transformando. E aí, como que a gente faz esse processo de transformação? Nos aproximando do amor. Não tem outra estratégia. Por isso Jesus era tão enfático na questão do amor. Não existe outra oportunidade de nós alcançarmos a felicidade se não for através do amor. Questão 614 de O Livro dos Espíritos. O que é a lei de Deus? Respondem os Espíritos. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Única verdadeira, não tem duas, é a única. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, se nós não nos afastarmos da lei de Deus, que é o amor, nós automaticamente não seremos infelizes. Nós poderemos até sofrer, mas não seremos infelizes. Porque uma coisa é sofrimento, outra coisa é infelicidade. Sofrimento é da vida, da hora que eu nasço, quando eu respiro, eu choro. Vai nascer o dentinho, chora, dói, né? Dói. A gente passa por sofrimentos físicos na vida, às vezes sofrimentos morais, dói. Mas isso não significa que eu seja infeliz. A grande proposta da doutrina espírita é nos oferecer efetivamente a grande descoberta, que é a síntese do pensamento dos Vedas, de Krishna, de Buda, de Sócrates, de Hermes, de Zaratustra, de Moisés, de todos eles e até de Jesus. A grande verdade única é: o amor é a chave para a felicidade humana. Então, qual é o propósito da vida? Nós espalharmos amor em derredor dos nossos passos. Não precisa que a gente consiga que os outros nos amem. Às vezes a gente não vai conseguir. Não vou conseguir harmonizar meu lar. Não vou conseguir que meu filho enverede pelo bom caminho. Mas a minha questão é que eu ame. Se ele não envereda, a responsabilidade passa a ser dele. A convocação que a vida me faz é para que eu verdadeiramente ame, que eu desenvolva em mim a capacidade de amar. Nesse sentido, nós temos uma fala do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. No 5º livro da série psicológica, a Joana de Ângeles se debruça sobre isso e reescreve essa frase. Ao invés de amai-vos e instruí-vos, ela diz: educa-te e ama-te. O instruir está no sentido de nós nos educarmos, de nós
procurarmos a nossa transformação mais profunda e, enfim, conseguirmos realizar o trabalho de amor que abre a porta para a felicidade. Não existe outra alternativa. A única maneira de sermos verdadeiramente felizes é através do amor, o grande propósito da vida. Muito obrigado.